Vamos lá, galera, mais uma aula aqui de raízes. Eu espero que você tenha assistido a aula anterior, onde eu resolvo e te explico a definição de raízes. E como a gente vê lá na parte de potenciação, nós temos as propriedades que ajudam pra caramba a nossa vida na hora de trabalhar com as potências. E aqui não vai ser diferente, vai ajudar pra caramba pra gente trabalhar com raízes. Show? Então, sem muitas delongas, a primeira propriedade aí é a propriedade do expoente fracionário. Lá na parte de potenciação, a gente viu lá que uma potência com expoente negativo, mas a gente não chegou a ver a potência com expoente fracionário. E o que significa isso? Se você tem uma potência de expoente fracionário, você vai voltar isso para a raiz. E se você tem uma raiz, você joga para a potência com expoente fracionário e vice-versa. Porque, veja, eu pego o meu índice e coloco como denominador do meu radicando. Então, aqui tem raiz quadrada de 5 ao cubo. É a mesma coisa que 5 elevado a 3 sobre 2. Porque o índice era 2, então eu coloco um denominador ali. Vamos começar a fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 3 elevado a 3. Eu posso escrever isso aqui como 3 elevado a 3. E aí, veja que como o meu índice é 2, eu passo ele para cá dividindo, fica 3 sobre 2. Então, uma potência com expoente fracionário, por exemplo, 2 elevado a meio. Quem é 2 elevado a meio? Se meu expoente é uma fração, eu transformo isso numa raiz, onde o meu índice é o denominador. Então, aqui vai ficar uma raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é uma raiz quadrada de 2. Vamos fazer um aqui, interessante pra caramba. Que tal a gente pegar e fazer aqui, uma raiz, vamos botar assim, uma raiz quinta de 64. Show de bola? Vai ficar, olha só, 64, eu posso escrever isso aqui como 64 elevado a 1 sobre 5, porque o meu índice é 5, passa para cá dividindo que o expoente era 1. Eu também podia ter feito a seguinte jogada. 64, ele é 2 elevado a 6. Então, eu poderia escrever como raiz quinta de 2 elevado a 6. Vai ficar 2 elevado a 6 sobre 5. Então, a primeira propriedade que a gente tem é a propriedade ali da potência com expoente fracionário. A próxima propriedade é a propriedade do produto. Se eu tenho uma raiz com um produto dentro, eu posso separar isso em várias raízes. Como assim, Maicon? Me ajuda aí a entender essa parada. Pensa comigo, galera. Se eu tivesse raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5, eu posso falar que isso aqui é raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5. Assim como se eu tivesse raiz quadrada de 4 vezes 9. Eu posso falar que isso aqui é raiz de 4 vezes raiz de 9. E a raiz de 4 a gente sabe que é 2 e a raiz de 9 a gente sabe que é 3. Então isso aqui vai ser igual a 6. E veja que bate certinho, faz sentido, porque aqui dentro dava 36. Então ia ficar raiz de 36, que é igual a 6 também. O contrário também vale. Como assim o contrário? Se eu estiver multiplicando, estou multiplicando raízes de mesmo índice, tá vendo? Quadrado, quadrado, quadrado. Eu coloco isso como uma raiz só e multiplico meus radicandos. Eu faço isso aqui como uma raiz de 5 vezes 2 vezes 3. Uma raiz de 5 vezes 2 dá 10, vezes 3 vai ser igual a 30. Muita gente não consegue entender que a propriedade eu posso fazer a ida e eu também posso fazer a volta. Isso vai ser extremamente importante, fazer a ida e efetuar a volta também. Veja que eu podia fazer uma parada mais ou menos assim também. Raiz de x ao quadrado vezes raiz de x ao cubo vezes raiz de x à quarta e as raízes serem cúbicas. Então, isso vai ficar uma raiz cúbica, repita a raiz, e eu faço aqui x ao quadrado vezes x ao cubo vezes x à quarta. Mas, pequeno gafanhoto, veja que eu posso fazer o seguinte. Já que eu tenho aqui x ao quadrado vezes x ao cubo vezes x à quarta, por potência eu posso fazer 4 mais 3 mais 2. Eu posso falar que isso aqui é um x elevado a 9. Então, se eu posso falar que aquilo ali é um x elevado a 9, eu vou ficar com raiz cúbica de x elevado a 9. Pela propriedade que a gente acabou de ver, eu posso falar que isso aqui é uma potência com expoente fracionário. Então, eu posso escrever isso
Vê se eu não posso escrever isso da seguinte maneira, como x elevado a 3. Ué, Michael, por que x elevado a 3? Porque eu posso falar que isso aqui é x elevado a 9, o índice vem dividindo, e aí eu fico com x ao cubo, que é o que está ali em cima. Show? E claro que eu também posso aplicar essa ideia na divisão. Ó. Se eu tenho uma divisão entre raízes, eu posso dividir. Eu posso fazer a raiz do de cima com a raiz do de baixo. Como assim? Ó? Pensa comigo, raiz de 1 sobre 25. Pela essa propriedade aqui, eu posso falar que isso aqui é raiz de 1 sobre raiz de 25. Isso vai ficar 1, que é a raiz quadrada de 1, e 5, que é a raiz quadrada de 25. Se eu tivesse raiz cúbica de A sobre B e o A está ao quadrado, eu posso escrever isso como raiz cúbica de A ao quadrado dividido por raiz cúbica de B. E claro que o contrário eu também consigo fazer. Como assim o contrário? Se eu tenho uma divisão de raízes, eu posso escrever isso sendo uma única raiz só. Como assim? Ó? Veja só. Pensa comigo, se eu tivesse assim, ó, uma raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9, eu poderia falar que isso aqui é a raiz quadrada de 4 sobre 9, beleza? Se eu tenho raízes de mesmo índice, eu posso escrever como se fosse uma raiz só. Tenho aqui, ó, raiz cúbica de 3 e aqui 25. Eu escrevo isso aqui como raiz cúbica de 3 e eu escrevo isso aqui como raiz cúbica de 25. Show de bola? O interessante é você entender o seguinte. Para multiplicar e dividir raízes, elas precisam ter o mesmo índice. Se o índice for diferente, aí calma que eu vou comentar daqui a pouquinho na aula o que a gente tem que fazer. Mas para multiplicar e dividir raízes, eu preciso ter o mesmo índice. Isso é importante pra caramba, para frente. Então veja que eu tenho aqui também a propriedade da raiz. Se eu tenho uma raiz, ó, se eu tivesse assim, ó, raiz quadrada de raiz cúbica de 2, eu posso falar que isso aqui é uma raiz sexta de 2. Ué, Michael, mas por que uma raiz sexta? Porque você pode vir aqui e multiplicar o índice. Então vai ficar 6 e aqui vai ficar 2. Se eu fizer com várias raízes, eu posso ter quantas raízes eu quiser nessa brincadeira. Então, ó, raiz da raiz da raiz da raiz quadrada de 4. Eu posso falar que isso aqui é uma raiz só de 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. É uma raiz 16 de 4. Show de bola? Se eu tivesse aqui uma raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quarta de 1. Eu podia falar que isso aqui, ó, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. É a raiz 12ª de 1. Como é raiz de 1, qualquer índice vai dar 1, então essa aqui dá até para resolver. Posso falar que é 1 também. O que você precisa tomar muito cuidado, galera? Vou até botar aqui, ó. Cuidado. Se eu tiver raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, você não pode multiplicar os índices, tá? Isso aqui não é a raiz sexta de 3 mais 2, tá? É diferente. Você não pode multiplicar aqui. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, ó. Vamos fazer esse caso aqui, que esse caso aqui talvez seja o mais bugado, ó. Esse caso aqui, olha só. Se eu tiver raiz de 2 raiz e aqui o 2. Isso aqui é diferente de raiz quarta de 2 vezes 2. Ah, Michael, mas por quê? Porque olha só, se esse 2 está multiplicando, o que eu posso fazer? Eu posso voltar ele para dentro da raiz. Por que eu posso voltar ele para dentro da raiz? Olha só, já vou te explicar. Vai ficar raiz de 2. E se ele saiu da raiz quadrada, é porque ele estava ao quadrado na raiz. Então, eu posso falar que isso aqui é uma raiz quarta. 2 ao quadrado é 4. Isso aqui vai ser igual a 8. Diferente do que tinha dado em cima. Veja só, por que eu posso fazer essa jogada interessante? Ó? Se eu tenho uma raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 8 eu posso falar que é a raiz de 2 ao cubo. Que eu também posso falar que é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Que aí você repete a base e soma os expoentes. É só uma outra forma de escrever. Pela propriedade do produto, eu posso falar que isso aqui é uma raiz de 2 ao quadrado vezes uma raiz de 2. Tá aí tranquilo? Eu vou aplicar uma série de propriedades aqui agora. E pela propriedade da potência de expoente fracionário, eu posso falar que é 2 elevado a 2 sobre 2 vezes a raiz de 2. Só que isso aqui vai dar 1. Então vai ficar 2 raiz de 2. Ou seja, quando você tem
um radicando, um fator do radicando com um expoente igual ao índice, eu posso puxar ele para fora da raiz. E a gente vai comentar disso já já na nossa parte de trabalhar com raízes não exatas, tá bom? Então fica tranquilo que eu vou voltar e vou comentar isso sobre raízes não exatas. Vamos só fechar a parte de propriedades, que eu acho que vai ser muito interessante a gente fechar isso daí para não dar nenhuma pontinha solta. Agora, uma potência de uma raiz. O que você pode fazer numa potência de uma raiz, basicamente? Ó, eu posso efetuar o seguinte, ó, se eu tenho aqui, ó, como está falando aí a questão, uma potência de uma raiz, eu posso pegar aquele expoente e jogar para dentro do radicando. Como assim, Michael? Vamos lá. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Eu posso falar que isso aqui é uma raiz quadrada de 2 ao cubo. Eu pego o expoente e passo para cá. Se eu tivesse assim, ó, vamos botar assim, ó, raiz cúbica de 4 elevado a 2. Eu posso falar que isso aqui, sem medo de ser feliz, é uma raiz cúbica, pego 2 e passa para dentro. Vai ficar 4 ao quadrado. Porque a lógica é exatamente essa como está aqui demonstrado. Ó. Eu posso passar a potência para a raiz para a potência de expoente fracionário. Eu aplico a potência de potência aqui, ó, multiplico os expoentes, fica dessa maneira. E aí acaba que eu posso pegar ali o meu expoente no meu índice e passar dividindo. Que é basicamente pegar o expoente e passar para dentro do radicando, que não dá problema. E aí a gente tem a propriedade da alteração de índice. Cara, essa propriedade ela é muito legal. Presta atenção. Você tem uma raiz de índice m, n com radical... Ih, caramba, calma aí, vamos voltar. Uma raiz de índice n e um radicando que tem expoente m. E aí eu quero alterar o índice. Eu preciso alterar o índice para minha raiz virar uma outra parada. Sei lá, eu quero dar uma mudada, né, no meu índice. E aí eu posso pegar o meu índice, por exemplo, e fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui de novo o n e aqui elevado a m. Eu posso pegar o meu índice, multiplicar por um valor p, e aí aqui eu também multiplico por um valor p. E a raiz não vai ser alterada. Vou te mostrar na prática como funciona isso. Ó. Tem uma raiz quadrada de 3 e o 3 está elevado a 1. Mas eu quero que essa raiz quadrada vire uma raiz sexta. Tá aí tranquilo? Então, eu quero que ela vire uma raiz sexta. Para ela virar uma raiz sexta, o que eu fiz? Eu peguei o meu índice, que era 2, e multipliquei por 3. Então, esse meu 3 elevado a 1, o que eu vou ter que fazer com 3 elevado a 1? Eu preciso pegar aquele 3 elevado a 1 e multiplicar por 3 também. Quando eu faço isso, eu vou obter aqui uma raiz sexta de 3 ao cubo. E se você calcular raiz sexta de 3 ao cubo e raiz quadrada de 3, o resultado vai ser a mesma coisa. Então, se eu precisar alterar o índice para algum valor multiplicando ele, eu preciso multiplicar o expoente do radicando pelo mesmo número. Da mesma forma que eu posso fazer isso com uma divisão. Você tem aqui, ó, raiz quarta de 2 elevado a 3, de 2 elevado a 6. Vamos fazer assim, ó, raiz quarta de 2 elevado a 6, que vai ficar legal. Aqui, ó, raiz quarta de 2 elevado a 6. Veja que eu quero que essa raiz ela vire uma raiz quadrada. Para eu poder transformar isso numa raiz quadrada, eu vou ter que pegar o meu índice e dividir esse cara por 2. Conclusão, eu vou ter que pegar esse meu expoente aqui do radicando e também dividir por 2. Olha que beleza. Vai ficar legal, né? Então, eu vou dividir ele por 2. Quando eu faço isso, eu vou ficar com uma raiz quadrada de 2 ao cubo. E aí, ó, se você calcular essas duas raízes na calculadora, o resultado vai ser igual. A alteração de índice ela é muito útil porque, vamos lá. Primeiro, para multiplicar e dividir raízes, eu não falei com vocês que era necessário, eu não falei com você, cara, aluno, que era necessário o índice ser igual. Então, se eu tivesse esse caso aqui, que talvez você tenha até se perguntado o que acontece. Como eu faço para resolver uma raiz quadrada de 2 vezes uma raiz cúbica de 3? E aí? Vai ficar estranho? Vai ficar esquisito? O que você vai fazer? Então, eu teria que alterar o índice para o índice ficar a mesma coisa. E eu aplico essa ideia aqui.
Mas o novo índice eu vou explicar já já. Se eu quiser comparar raízes, cara, comparar raízes, eu também preciso ter o índice igual, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, a alteração de índice é uma propriedade muito importante para você. Veja só, se eu quiser deixar radicais no mesmo índice, por exemplo, eu quero transformar esses dois radicais para o mesmo índice. Vai ser no chute? Não vai ser no chute. A gente vai pegar aqui ó, os índices, que é 3 e 2, e vai calcular o nosso MMC. Então, eu vou começar por 2 aqui, vai dar 3 e aqui vai dar 1. Vou colocar o 3 aqui, vai dar 1, vai dar 1. O MMC vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 6, beleza? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Vou colocar o MMC aqui em cima para ficar mais fácil de visualizar o que eu vou fazer, ó. 3 e 2, 2 repete aqui, vai dar 1. 3 vai dar 1, vai dar 1. Conclusão, o resultado dando 6. Então, eu vou transformar isso em duas raízes sextas, beleza? E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a alteração de índice. O 3 para virar 6, eu multiplico por 2. O 2 para virar 6, eu multiplico por 3. Então, esses meus expoentes precisam ser multiplicados por 2 e esse aqui precisa ser multiplicado por 3. O que vai me dar o resultado de 2 elevado à quarta e A elevado a 15, do 5 vezes 3, do 2 vezes 2. Eu alterei as raízes para o mesmo índice e para fazer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai tirar MMC dois índices, tranquilo? Tirou MMC dois índices, faz as novas raízes, coloca ali as novas raízes com os novos índices. E depois você aplica a alteração, igual essa aqui que está aqui em cima. O que você vai fazer? Tira MMC de 4 e 5. Por 2 aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. Por 2 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Por 5 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Safo, tranquilo. 5 vezes 2 vai dar 10, vezes 2 vai ser igual a 20. Esse valor do MMC é o índice das novas raízes. Então, eu vou ter aqui uma raiz, deixa eu sair daqui da frente para vocês. Então, eu vou ficar com uma raiz de índice 20 aqui, uma raiz com índice 20 aqui. Agora, vale lembrar, né? Vale lembrar que o 4 para virar 20, eu vou multiplicar por 5. O 5 para virar 20, eu vou multiplicar por 4. Como aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 1, aqui no radicando eu vou multiplicar por 5 também. E aqui eu vou ter que multiplicar por 4 também para não alterar a Brinks. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 5, 3 elevado a 4. Super de boa, super tranquilo. É igual aqui, ó. Vou fazer agora com 3 radicais. Vamos lá. 3 radicais, será que vai ficar esquisito? Não vai ficar muito esquisito não, ó. Tira o MMC de 3, de 4 e de 2, que aquela raiz ali é uma raiz quadrada. Por 2, repete, vai dar 2 e vai dar 1. Por 2, repete, vai dar 1 e vai dar 1. Por 3, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Safo pra caramba. Se dá 12, o que eu vou fazer agora? Eu sei que eu vou ter 3 raízes, que o índice é 12. Então, 12, 12, 12. Beleza, tranquilo como grilo. Ó, o 3 para virar 12 eu tenho que multiplicar por 4. Então, aqui eu também vou ter que multiplicar por 4. O 4 para virar 12 eu tenho que multiplicar por 3. Então, aqui eu também vou multiplicar por 3. E isso aqui para virar 12 eu multiplico por 6. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 6 também. Segue o baile, vai ficar 2 vezes 4, 2 elevado a 8. 3 vezes 3, 5 elevado a 9. 6 vezes 1 vai ficar 3 elevado a 6. Consegui deixar todo mundo no mesmo índice. Então, já é bom você acostumar com a ideia. Agora, comparação de radicais. Antes de fazer a comparação de radicais, deixa eu só comentar com vocês o porquê que isso seria interessante. Porque para fazer essa conta aqui, ó, pensa comigo. Se eu quiser agora fazer um raiz quadrada de 2 vezes um raiz cúbica de 3, eu sei que para fazer isso eu vou ter que fazer o quê? Alterar o índice, tirando o MMC. O MMC de 3 e 2 é 6, então eu viraria duas raízes sextas. Pegaria ali, ó, o 2 para virar 6, eu multiplico por 3. Então, aqui o 2 vai ficar ao cubo. E o 3 para virar 6, eu multiplico por 2. Então, aqui o 3 vai ficar ao quadrado. Lembra que eu multiplico o expoente. Então, isso seria igual a raiz sexta. 2 ao cubo é 8.
3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 8 vezes 9. Isso seria raiz sexta de 72. Então, é muito útil essa propriedade da alteração. Até aqui, ó, em questão de comparar radicais, cara. Isso é importante pra caramba. Porque se você quer comparar radicais, como é que você compara? Se comparar é falar se é maior, se é menor ou se é igual. Lembrando que a boquinha do V sempre fica para quem é maior. Então, se os índices são iguais, igual aqui, ó, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, o que você faz, jovem? Quem é maior? 8 ou 3? É o 8, não é? Então, essa raiz é maior que a de 3, porque é só você olhar o radicando. A maior raiz é aquela que tem o maior radicando, se os índices forem iguais. Cuidado, tá? Então, aqui, raiz de 4 é menor que a raiz quadrada de 5, e a raiz cúbica de 200 é maior que a raiz cúbica de 128, porque os índices já estavam iguais. Agora, se os índices forem diferentes, o que você vai fazer? Alteração de índice neles, né? Ó, 2 e 3 o MMC a gente já viu que é 6. Show! Então, eu faço isso aqui virar uma raiz sexta e faço isso aqui virar uma raiz sexta. Opa, botei o 6 no lugar errado. Calma aí. Você faz virar raiz sexta, raiz sexta. Aí, veja agora o que a gente vai fazer. 5 está elevado a 1, 4 está elevado a 1. Aplica aquela minha ideia, ó. Como aqui é 2, 2 para virar 6 eu multipliquei por 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3 também. Então, vai ficar 5 elevado a 3. O 4 está elevado a 1. Então, veja que daqui para cá eu multipliquei por 2. Aqui para cá eu vou multiplicar por 2 também. Então, vai ficar 4 elevado a 1 vezes 2 vai ser igual a 2. Só que aqui ó, vai ficar uma raiz sexta de 5 ao cubo, que dá 125. E aqui vai ficar uma raiz sexta de 4 ao quadrado, que dá 16. Conclusão, essa primeira raiz aqui, ela é maior do que aquela outra raiz ali. Igual aqui, ó, 4 e 2. Você tira o MMC de 4 e 2, vai dar uma raiz quarta. Ah, Michael, por quê? Porque o MMC de 4 e 2 é 4. Show? Pode fazer a conta aí. Beleza, raiz quarta, o 3 vai acabar mantendo, porque já está com o mesmo índice, e aqui ó, eu preciso multiplicar o índice por 2, então o expoente do 2 também vai ser multiplicado. Então vai ficar raiz quarta de 3, e aqui vai ficar raiz quarta de 4. Conclusão, raiz quarta de 4 é maior, ou raiz quarta de 3 é menor, você que sabe. MMC de 6 e 3 é 6, então ó, aqui eu já sei que vai ter que aparecer duas raízes sextas. Aqui mantém, porque já está certo, e o 3 para virar 6 eu multiplico por 2. O 2 que está elevado a 1 eu vou ter que multiplicar por 2, vai ficar 2 ao quadrado. Então vai ficar raiz sexta de 4 e aqui raiz sexta de 4. Conclusão, elas são iguais. Safo, beleza? Então, ó, trabalhamos bem mesmo essa questão das propriedades aqui. E eu vou trabalhar na próxima aula a questão de raízes que não são exatas com as operações, para a gente poder fazer operações entre as raízes. Que aí a gente vai caminhando de pouquinho em pouquinho e vai destrinchando raízes com calma e paciência.